Rota diferente para Charles do Bronx depois do UFC 300. O treinador de Charles do Bronx, Diego Lima, falou que a próxima luta do Charles do Bronx pode não ser contra o Islam Makhachev, e sim Conor McGregor, lá para o MMA Fire. Seria ótimo lutar contra Conor McGregor. Conor McGregor fez história. Profissionalmente falando, lutar contra ele seria incrível. Se tivéssemos a oportunidade de lutar contra Conor McGregor nos meio-médios depois dessa luta, faríamos isso. Mas e o cinturão? Depois disso, lutaremos pelo cinturão, se Deus quiser. Sabemos que McGregor, a criatura, se tornou maior que o criador. Se surgisse a oportunidade, e McGregor cogitava essa luta. Se realmente tivermos ela, é essa luta que queremos. O cinturão é uma certeza depois de vencer Conor McGregor. De jeito nenhum, vencemos Conor McGregor e não lutamos pelo cinturão na sequência. É um após o outro. Conor McGregor quer muito lutar na Semana Internacional da Luta. Quem sabe? Claro, é uma luta de cada vez. Charles do Bronx está 100% focado em Tissaruki e não pensa em Islam Makhachev ou Conor McGregor. Eu também. Eu não começaria a assistir as lutas de Conor McGregor ou Islam Makhachev hoje, mas pensamos sobre, aqui você vê uma mudança que é importante nesse cenário do peso leve do UFC. Por quê? O Islam Makhachev e o Dustin Poirier já estão muito perto desse acordo para lutarem. E aí, a furada de fila acontecer no peso leve do UFC. Com essa abertura de possibilidade da equipe do Charles do Bronx em não lutar com o Islam Makhachev na sequência e buscar a luta com o Conor McGregor, pronto. É tudo que a galera que não queria ver essa revanche, obviamente, queria. É um posicionamento que não surpreende, porque o Charles do Bronx já falou abertamente que a sua luta dos sonhos não é a revanche com o Islam Makhachev, e sim Conor McGregor. E a gente entende, porque é uma luta que mudaria a carreira do Charles do Bronx para sempre, e também a vida sua pessoal e da sua família, porque atrairia e venderia horrores. Mas tem também aquele cinturão do peso leve do UFC que o Charles do Bronx deseja ter novamente, mas o Diego Lima, treinador do Charles do Bronx, que o conhece como ninguém, ele fala abertamente que não tem nem como a importância de Conor McGregor é muito superior à do Islam Makhachev, e por isso essa é a luta que eles vão buscar. E aí, os fãs do Charles do Bronx deveriam ficar mais quietos, porque se é o Islam Makhachev falando isso, que vai buscar um lutador novo, seja Dustin Poirier ou Justin Gaethje, para o enfrentamento na sequência e não o Charles do Bronx, essa galera acusa o russo de estar com medo do Charles do Bronx e de fazer tudo para prejudicá-lo. Mas, quando é a própria equipe do Charles do Bronx que fala que a luta que pode ser feita na sequência é um choque com o Conor McGregor e não com o Islam Makhachev, russo que derrotou o brasileiro, e aí? É simples de entender. Quem não gostaria de ganhar muito dinheiro numa luta que hoje parece ser bem acessível para o Charles do Bronx vencer? Conor McGregor hoje não é aquele do auge, que era muito mortal. Mas é um momento que, sinceramente, eu não falaria esse tipo de declaração, porque o Charles do Bronx está à beira de disputar novamente o cinturão do peso leve do UFC e tem a concorrência de nomes pesados como o Justin Gaethje e o Dustin Poirier. Ele abrir essa hipótese é tudo que esses lutadores queriam, porque agora a ambição do Charles do Bronx não é mais só o cinturão do peso leve do UFC, é uma super luta com o Conor McGregor, enquanto que a deles é esse cinturão, e não a super luta com o Conor McGregor. As duas lutas seriam importantes, Charles do Bronx contra Islam Makhachev e Charles do Bronx contra Conor McGregor, mas para os fãs, esse cinturão do peso leve do UFC é, sim, a grande coisa do MMA. Esse é o momento ideal de falar isso? Não sei. O que vocês acham? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal.